14 de outubro de 1735, John Wesley e Charles Wesley viajaram para a América como missionários para evangelizarem os colonos e os índios. Ficaram por 2 anos naquele local, mas eles tiveram pouco sucesso nesse início da jornada missionária. George Whitefield, ele relatou que John Wesley teve um forte impacto sobre aquele povo. Ele era muito amado também, mas John sentia que faltava alguma coisa sobre o seu ministério. Isso causava frustração nele, sabe? Ele achava que faltava alguma coisa e ele se sentia decepcionado. Como se no seu coração tivesse um desejo para mudar a condição espiritual daquele povo. Como se ele quisesse implementar o estilo de vida que o Holy Club tinha. Ele queria levar aquela devoção, aquele anseio, aquela fome pela presença, aquela sinceridade de coração para aquelas pessoas. Mas era um alto padrão para o início de uma grande maioria. Eu falei no vídeo que eu gravei sobre o Holy Club que aquele clube nunca passou ali de 20 e poucas pessoas. Porque, assim, era difícil ter o estilo de vida que eles tinham. Então, logo, também era difícil levar isso para outras pessoas. Nem todos aceitavam tão bem. Quer um exemplo? A pregação que ele tinha contra o pecado, a ênfase contra o pecado, a luta, o ódio pelo pecado, não era tão bem visto pelas pessoas. Até que em 1º de fevereiro de 1738, eles voltaram para a Inglaterra. Mas o que realmente chama atenção nesse percurso, nessa história, foi o que aconteceu durante a viagem. Cara, essa história é fantástica. Foi o seguinte, durante a viagem, teve uma forte tempestade e John estava temeroso demais, porque, assim, ele sentia que ia morrer, que era o fim deles ali naquele momento. E sabe qual era o medo que de fato tocava o coração do John? John Wesley, ele não tinha convicção da salvação. Ele não tinha certeza da salvação, ele não tinha certeza que era salvo. Ele cria que a salvação era pelas obras. E um medo assombroso veio sobre ele. Quando tudo parecia perdido, John, ele olhou para um canto do navio e ele viu um pequeno grupo de pessoas pouco se importando com o que estava acontecendo. Pelo contrário, cara, eles estavam ali cantando. Enquanto John Wesley estava assombrado com o que estava acontecendo, extremamente temeroso, aquele grupo estava cantando. E de forma tranquila, eles demonstravam que eles não tinham nem um pouco de receio quanto à morte. E aquele grupo eram os moravianos. Sobre esse grupo a gente vai falar mais à frente um pouquinho, sobre o avivamento moraviano. Um povo que Deus usou tremendamente e teve um grande avivamento, onde foi construída uma torre de oração que durou por mais de 100 anos. Mas isso é um outro assunto. Ao ver aquela cena, John Wesley disse: "Fui à América converter os índios, mas, quem podia me converter? Porque eu, aquele de quem eu menos suspeitava que fui à América converter outros, não era eu mesmo convertido." Sua fé estava abalada. John Wesley sustentava a sua salvação pelas obras que ele fazia. Mas algo mudou, e o coração de John Wesley estava prestes a ser aquecido de uma forma única e violenta.